Tá ótimo aqui, tá? Então bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte, o que eu tava organizando aqui? Ah, primeiro abrir uma janelinha pequena. Hum, esse aqui em janela pequena é melhor. Sim. É, assim ficou melhor. Deixa eu dividir contigo. Conseguindo ver bem? Tô. Tamanho tá bom? Uhum. Tá tranquilo. Tá. Então olha só o que foi que eu fiz aqui. Eu separei em tópicos o roteiro, tá? Que a gente vem desenvolvendo, tá? A gente tem um roteiro base aqui, ó, tá bom? Uhum. Que a gente vai pegar meu marcador aqui. Ó, a gente tem um roteiro base aqui, ó, que a gente vai sempre utilizar, tá? Toda vez que a gente for Uhum. entrar no modo ventilatório, tá bom? Então nós falamos já sobre gráficos escalares, característica, tá bom? Do modo, interpretação gráfica relacionando com a inspiração e a ex. Falamos sobre fase do ciclo ventilatório, tá? Uhum. Mas isso aqui nós falamos especificamente só do modo volume controlado. A gente vai entrar nos modos de pressão hoje, tá? Tá. Por isso que eu vou deixar esses temas aqui, ó, destacados. Tá muito grande esse negócio, peraí. Acho que é aqui. Deixar esses temas aqui destacados em verde, porque eles são comuns, tá? Aos modos ventilatórios que a gente vai trabalhar. Os tópicos de ciclo controlado e assistido, ajuste de sensibilidade, ajuste de alarmes, nós não falamos ainda, né? Uhum. Não. Ajuste de alarmes, nós vamos falar especificamente lá no final do modo PSV, tá? Quando a gente vê quando nós vemos todos os modos, aí eu vou falar sobre ajustes de alarmes que vai fazer muito mais sentido para ti, tá bom? Tá. Mas são temas que são gerais e esses aqui a gente vai voltar a cada um deles sempre que a gente for entrar em cada um dos modos ventilatórios, tá bom? Tá. Então a gente tinha entrado no modo volume controlado na última aula, né? Começamos falando sobre as variáveis diretas, tá? Falamos primeiro como que se ajusta o volume corrente, então lembrando de sexo e altura, entre Uhum. 6 a 8 ml quilo, preferencialmente a 6 começar, de acordo com o peso predito. Frequência respiratória de 12 a 20, buscar ali um número de meio termo, tá? Em torno de Uhum. alguma coisa perto de 15, tá bom? Fluxo de 20 a 30, aqui sempre pensando no paciente adulto, tá bom? Tá. Também buscar um meio termo para esse fluxo, alguma coisa próxima de 25, tá? FO2 pode até começar mais alta, mas depois que colocar um oxímetro no dedo, olha para a Uhum. saturação e vai titulando, tá? Tá. Para manter ali entre 92 a 96, PIP de 5 a 8. Não tem nada no pulmão? 5. Tem alguma Uhum. coisa no pulmão? Pode levar um pouquinho até 8, que não vai ter problema nenhum. E falamos sobre a onda de fluxo. Utilizar preferencialmente a onda de fluxo quadrada, né? Quando a gente fala do Sim. modo VCV. Também pode ser chamada de onda constante. Falamos sobre variáveis diretas. Finalizamos aqui. Agora as indiretas, né? Então tem dados no ventilador mecânico que a, a gente vai conseguir mexer diretamente, né? Como aqui Uhum. embaixo, a gente consegue mexer diretamente, ó, tá? E outros que vão ser resultantes, tá? Variáveis resultantes.
tá bom? Tá. Então, falando de variáveis indiretas, que são aquelas que são resultantes da ventilação, falamos sobre o pico. Então, de forma empírica, fazer aquele ajuste lá no alarme de pressão de pico, limitar ali algo em torno de 40, tá? No máximo. Pressão de platô menor que 30. Para chegar na pressão de platô, preciso fazer uma pausa inspiratória. Uhum. Vamos verificar de novo a saturação para ver se o que está aparecendo nela é real, é válido mesmo eu me guiar por aquele número, sempre avaliando a perfusão, como é que está essa leitura do oxímetro, vendo a curva de pletismografia, a gente já viu isso. Vamos reavaliar a parte de frequência respiratória, mas agora a total, né? Eu tenho uma frequência respiratória que eu programo na máquina, eu tenho uma outra Uhum. frequência aqui que confirma aquele valor total. Se o paciente aqui, no caso, está entregue, se ele pode estar entrando de vez em quando, se ele pode estar tendo um domínio acima do que eu programei. Então é sempre bom dar essa dupla checagem, tá? Ah, no modo VCV, falamos sobre o tempo inspiratório, que dependendo do modelo de ventilador, isso depende muito de marca para marca. Esse tempo que está bem aqui, ó, como uma variável Uhum. indireta, ele pode vir aqui embaixo. Tem modelo de ventilador que é assim, que troca de lugar, joga o tempo para cá, no lugar do fluxo, e o fluxo vai para lá. Tem É, modelo que é assim. Tem modelo que trabalha com tempo aqui embaixo e com o fluxo também aqui embaixo. E, nunca vi, não. pois é, tem um lá na em português, tem uns assim lá. E tem outros que não. A grande maioria dos ventiladores mecânicos mais atuais, até que vem já com a possibilidade de te perguntar, inclusive, tem uns modelos da Mindray Uhum. que eles perguntam: você quer trabalhar com o tempo ins ou com fluxo aqui embaixo? Ele pergunta para ti. Aí tu escolhe: eu quero Uhum. tempo, quero fluxo. Tá? Então isso aqui depende muito, tá bom? Tá. Ah, relação ins e eis, aprendemos a chegar nela, né? Falamos sobre volume minuto. Um volume minuto ali, a literatura fala que alguma coisa entre 4 a 6, mas eu sugiro sempre chegar mais próximo de 6 inicialmente. Vai te evitar muitos problemas, tá? Geralmente, quando tu Uhum. ventilar abaixo disso, com muita ocorrência, você vê níveis de hipercapnia nessas situações, tá? E não é legal. Bom, Tá. e sempre dá uma comparada entre o volume corrente que é expirado do inspirado, né? Então a máquina vai te mandar um valor e não é certeza se é o mesmo que vai voltar, tá? Então sempre é bom dar uma comparada, lembrando que pequenas oscilações são aceitáveis, né? Então se tu tens, por exemplo, um volume corrente, dá um exemplo aqui. Aqui a gente está com um volume corrente de Fazer. 380, né? Tá conseguindo ver Uhum. bem o número? Tô Ai, vendo. que bacana. Tá? Então a gente tem aqui um 380 e a gente vê que no expirado tá batendo, né? Então é lindo quando isso acontece, né? Só que às Uhum. vezes tu pode ter algumas variações. Por exemplo, tem 380 aqui de volume inspirado, mas quando tu vai verificar o expirado na máquina, tá um VTE de 330, por exemplo, tá? Então tu tem 380 aqui indo e 330 voltando. Então, opa, cadê aqueles 50 ml? Foi para onde? Tá? Então é sempre bom dar uma checada, tá? Porque daí pode te ajudar a verificar situações de escape, entendeu? Que pode te Uhum. atrapalhar na ventilação. Se esse for o caso, existem algumas situações ruins para o modo volume controlado. Por exemplo, escape de ar é péssimo, tá? Escape de ar é péssimo para o modo VCV. Péssimo, péssimo, péssimo. Sempre lembrar disso. Se tu tiveres um caso que inevitavelmente você não consegue solucionar o problema de escape, não ventile a volume, tá? Uhum. Não ventile a volume porque tu não vais ter o que tu estás te propondo. A máquina vai mandar 330 e se parte tá Vazando, escapando. escapando, ela não tá nem aí.
entendeu? Ela não vai estar nem Uhum. aí, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? Por isso que, por exemplo, na NEL e na PED, como é muito comum ter escape na ventilação, pode falar Uhum. com ela. Ela quer falar contigo? Pode? Não, pode. Ah, então como é muito comum, por isso que dificilmente tu ventilar volume controlado, por causa dessa questão do escape, Sim. tá? Para um paciente adulto, uma perda de 10 ml, 20, 30, 40, até 40 sim, tá? Vai fazer falta? Nem tanto. Dá para se recuperar de outras formas. Mas isso aqui para um neoiped é inadmissível, né? Sim. Tem neo que tu ventila com quantos ml? Com 2, 3 ml, 4 ml, Não 5 mexe em ml? quatro mesmo. Oi? Começa com quatro. Quatro para quatro Pois mesmo. é, entendeu como é que é? Que a gente Imagina. pegou um que tava com volume de 8. Pois é, imagina tu teres Volume 8. um escape dentro de uma ventilação desse jeito. É muito Hum. arriscado, né? Muito arriscado. Então, sempre é bom dar essa dupla checagem, tá? Ah, falamos sobre demanda ventilatória, né? Para lembrar, a demanda ventilatória foi esse slide aqui, lembra? A gente Uhum. falou sobre esse, fizemos algum exercício, tá? Sobre isso aqui, lembra que a gente fez? Sim. Eu tenho até que rever essas aulas tudinho, né? Pois Porque é. esses dias tá. Está gravadinho, tá? Sim, sim, E qualquer esse que me dúvida, conforta. entre em contato, tá bom? E para finalizar essa parte aqui do modo VCV, a gente vai falar sobre, vamos dar um fechamento nele, né? A gente vai retomar alguns conceitos que você já aprendeu, só que agora contextualizando de uma forma mais ampla, que é falar novamente sobre disparo, ciclagem, limite e a variável do modo volume controlado, tá? Então é como se fosse um fechamento, tá bom? Inclusive nós vamos Uhum. fazer isso em todos os modos ventilatórios. PCV. Deixa eu escrever isso aqui também. Oxi, 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 oxi. Inicial. 16, 16, tá, tudo bacana. É isso aí. Prontinho. Então bora lá falar sobre isso aqui. É, disparo, ciclagem, limite e variável no modo volume controlado. Deixa eu ver se eu vou escolher isso aqui. Tá aqui, tá? Temos aqui Uhum. um layout do modo volume controlado, tá bom? Tá. Então nós vamos falar sobre, primeiro, sobre o disparo, né? Como é que acontece o disparo no modo volume controlado, tá bom? Eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso ter um paciente que está em modo volume controlado, só que passivo. Uhum. Posso ter, não posso? A situação? Sim. Posso ter, tá? Se eu tenho um paciente que está passivo na ventilação mecânica, o disparo, o modo VCV, ele vai disparar a tempo, tá bom? Uhum. Então, se meu paciente estiver em volume controlado, totalmente chumbado, encostado na máquina, o disparo ocorre a tempo. Mas a tempo de quem? De acordo com a tua frequência respiratória que tu escolheste, tá? De acordo com a frequência respiratória que tu escolheu. Então, lembrando, essa frequência respiratória de 16 aqui, por exemplo, ela vai te dar uma janela de tempo
60 dividido por 16. Lembra que a gente aprendeu a 16. fazer isso aqui? Uhum. Então, bora lá. Cadê minha calculadora? Tá aqui, 60 tá? dividido por 16. 3,75. Então, deu. Quanto deu? 3,75. 3,75, tá? Então, esse aqui é o tal do tempo que se fala aqui, ó. Uhum. Então, a cada 3,75 segundos, tá bom? Uhum. Ocorrerá um disparo, Disparo. tá? E isso a máquina faz de uma forma muito precisa, né? Muito simétrica. Ela separa muito bem um ciclo de outro, baseado na frequência respiratória. Então, quando nós falarmos assim, modo VCV dispara a tempo. Então, tu já sabes, é porque o paciente está passivo na ventilação, Passivo. Uhum. tá bom? Isso vai mudar alguma coisa se ele tiver ativo na ventilação mecânica? Muda, tá? Mas a gente já vai ver isso aqui mais à frente. Agora, pelo Tá. menos passar aqui todas as situações de passividade. Então, já falamos do disparo. Agora fala agora da ciclagem, Ciclagem. tá bom? Ciclagem. Então, no modo VCV, ele cicla a volume, Volume. beleza? Então, atingir o volume que você quer, 380 cicla. Atingiu 380 cicla, tá? Então, no modo Uhum. VCV, tá bom? Ele cicla a volume. E isso independente se tá passivo ou tá ativo, tá? Então, por Tá. enquanto, esquece essa questão do ativo. A gente tá só no paciente Uhum. passivo. Tá. Então, o modo VCV, ele cicla a volume. De acordo com quem? De acordo com o volume corrente total que foi inspirado, né? Que é o volume corrente Uhum. programado. Que tu pode botar aqui na máquina, tá? Então, o modo VCV, ele cicla a volume, Volume. tá bem? Tá. Ah, qual que é o limite desse modo? Pensa que tu estás dirigindo teu carro e ele só pode atingir uma quilometragem. Tu ligou o carro, bum, ele já sai a 40 por hora. E ele não para, ele só vai parar quando chegar naquele destino que tu programaste ele. Ele não vai andar Uhum. nem mais rápido e nem mais lento. É Tá. 40 da hora que tu ligar ele até o destino final. Qual Uhum. que é o destino final? O destino final é o volume. Mas até ele chegar no volume, requer ali um processo, né? Tu vais precisar de um caminho a percorrer. E esse Uhum. caminho ele vai percorrer com essa quilometragem, que aqui trazendo para a ventilação mecânica, nesse caso clínico aqui, está em torno de 28, ó, que é o Uhum. fluxo. Então o limite do modo VCV é o próprio fluxo. Então ele é limitado a Uhum. fluxo. Fluxo. Qual fluxo? O fluxo inspiratório que você programa na máquina. Nesse Tá. caso aqui está em torno de 28. Agora, o modo VCV, ele é variável a quem? O que que fica variando dentro do modo VCV? É o volume, o fluxo ou a pressão? Repete aí pra mim. No modo VCV, o que que fica variando? O volume, o fluxo ou é a pressão? Pressão, né? Então pronto, variável a pressão. Pressão. Por que que eu tô falando sobre isso? Porque, cara, como isso aqui cai em prova, bicho? Modo VCV dispara A, cicla A, é limitado A, é variável A. Aí eles ficam brincando com esse final aqui, ó. Uhum. Uma hora é a tempo, outra hora é volume, isso aqui é fluxo, isso aqui Uhum. é pressão, entendeu?
Eles Sim. ficam brincando com isso aqui, tá? A gente tem que ter o quê? Muita cautela. Oxe, não tá pegando meu marcador. Vou pegar esse azul aqui. É, não fica muito forte, não. Então aqui, ó. Essa parte aqui a gente tem que ter o quê? Isso aqui vai mudar, ó, tá? A tempo, que é o disparo. A Uhum. volume, a ciclagem. A fluxo, é a limitação dele. E a pressão é a Variável. variável dele. Tá. Beleza? Isso aqui como cai. Sim. Aí vai mudar o modo. Aí muda algumas coisas aqui. Mas ainda falta eu falar da situação de passividade. Ou, desculpa, falta eu falar da situação de atividade, né? Ativo. Então eu posso ter também um paciente no modo VCV, só que ativo. Se ele tiver ativo, o que que muda desses quatro aqui? É o disparo? É a ciclagem? É a limitação? É a variável? Qual deles que muda? Só esse aqui. Reciclagem? Só esse aqui, ó. O único que vai Disparo. mudar é o tipo de disparo, Uhum. tá? Se quando ele tá passivo, se quando ele tá passivo, ele disparar a tempo, quando ele tá ativo, ele não vai mais disparar a tempo. Por quê? Ele não respeita mais o que eu programei. Ele tá ativo. Ele vai respirar no ritmo que ele quiser. Então, Uhum. se ele tá disparando de acordo com o ritmo dele, o disparo disparar. Quais são os dois tipos de sensibilidade que existem? Ou tu tem uma sensibilidade à pressão, Uhum. que ali geralmente a gente coloca até -2 no máximo, tá? Ou você vai ter uma sensibilidade a Fluxo. fluxo, que geralmente a gente coloca até +2. E Uhum. isso é uma escolha opcional, né? Não é opcional, você que escolhe. Sim. Ou tu vais deixar teu disparo com uma sensibilidade à pressão, ou tu vais deixar o teu disparo com uma sensibilidade a fluxo. Uhum. Então, se o paciente está ativo, independente do modo, tá? Confesso a você, qualquer modo, se ele está ativo, ou ele vai estar disparando a pressão, ou ele vai estar disparando a fluxo. Fluxo. E quem vai escolher isso? Você que escolheu Uhum. lá durante teu manejo ventilatório. Beleza? Tá. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá? Então esse aqui foi o fechamento. Foi um bom fechamento aqui do modo. Foi um bom fechamento aqui do modo PCV, tá? O que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai. Já finalizamos, tá bom? Modo VCV. E agora a gente vai entrar aqui nos modos pressóricos, tá? Modo PCV e no modo PSV. Aí vamos primeiro falar dos gráficos escalares, o que é que muda, as características as características do modo, o que é que muda de interpretação gráfica, o que é que muda de fase. Vamos primeiro falar aqui do modo pressão controlada, Sabe o que eu tá? ia te perguntar? Aqui, oi. É, eu vejo muito lá no ventilador, porque o ventilador, aquele X5 é muito estranho. A gente só usa ele lá, né? Sabia que ele é E o aí, ventilador que eu recebo mais dúvidas? e aí, na parte do fluxo, você te mandei naquele dia o vídeo? Era Aham. empilhamento de ar mesmo que o cara tava fazendo. Era, eu falei lá. E aí, só que, tipo, normalmente que a gente vê que essa parte de volume ou de pressão que fica em cima, né? Essa primeira curva, Não. ela encosta na linha do zero, né? Igual frequência respiratória encosta. Só que lá ele não encosta, tipo, só vê, ele faz aquela curva e ele não encosta na linha do zero, ele só vai subindo.
Eu tenho Será que, eu que é te- do ventilador isso? tenho que ver exatamente, sabe, o que que é. Eu vou filmar qualquer hora dessa bem pertinho lá pra te mostrar. É, Porque mas na do fluxo, na curva do fluxo, ele faz, já faz todo e encosta. Faz e encosta. Mas no de volume ele não faz isso. mas eu sei que é cheio de problema essa situação aí do. Aí não sabe se é algum tipo de assincronia ou se é o ventilador. Todo mundo tem dúvida nesse ventilador lá no hospital. Todo mundo fica assim, um perguntando pro outro. Mas ele é um ventilador complicado. Ixi, sim, coitadinho dele. Bichinho. Coitadinho dele. Mas dá pra fazer muita coisa bacana. Ele tem umas limitaçõezinhas, mas eu não gosto muito do layout dele, entendeu? Eu acho que. Não sei. Ele tem alguns travamentos também, algumas limitações de Delta POC que eu não gosto, entendeu? Mas dá pra ventilar. Já trabalhei com Uhum. ventiladores mais difíceis de ventilar. Ele não é um mau ventilador, não, tá? Beleza? Ah, Vamos entrar no modo PCV? ah, Boa, tá? Então, primeiro vamos falar do modo PCV. Primeiro sobre os gráficos escalares, tá? Então, o que que muda dos gráficos escalares? Muda algumas coisas, tá bom? Muda sim algumas coisas, tá? Ah, ainda vão persistir os mesmos modos ou os mesmos gráficos escalares? Sim, vão persistir. Volume, fluxo e pressão, tá? Só que o desenho mudou um pouquinho. Olha só aqui no gráfico de volume, essa fase de enchimento pulmonar, agora ela não tem mais aquele desenho reto, como quando uhum, tinha, quando o fluxo ele era constante. Aquela subida, né, linear, reta, não sim. tem mais. Porque agora o fluxo não sobe mais de forma constante. Não é mais modo VCV com fluxo constante, fluxo quadrado, não. Esse fluxo agora ele é livre, né? Ele vai agora oscilar o tempo todo. E isso faz com que esse shape aqui do desenho de enchimento inspiratório deixe o gráfico de volume mais arredondado nesse início aqui, tá? A parte expiratória continua igual. Então, o gráfico de volume, praticamente o que muda é isso. Lá no gráfico de fluxo, o que que modifica? Modifica a fase inspiratória. Ó. Isso aqui que eu estou circulando, tá? Então, essa Uhum. parte aqui inspiratória muda. Antes você tinha um fluxo que ele vinha quadradinho, ó. Quadrado. A fase ex continua igual. Mas agora a fase ins mudou. Por quê? Porque você não tem mais um fluxo que é constante. Você não tem mais um fluxo que atinge mesmo igual, 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 igual até o final. Não, na verdade, ele é mais rápido no início, tá? E ele perde velocidade no decorrer do enchimento pulmonar. Então, tudo isso aqui é fase inspiratória, mas no início ela entra o ar. Logo no início da inspiração que tu puxa o ar, ele entra mais rápido e Uhum. progressivamente vai perdendo velocidade a partir do momento que você vai chegando já no limite ali de enchimento pulmonar, tá bom? Não. Beleza. Gráfico de pressão muda? Muda. Esse aqui muda bastante, tá? Muda bastante, porque o modo PCV, ele controla a pressão. Então, antes no VCV, a gente tinha um desenho que era ascendente aqui, ó, no gráfico de pressão. Descia, tá? Vou até fazer o desenho aqui ao lado do outro, de volume. A gente tem um comparativo, vai ficar meio torto isso. Meu olho Oxi, tremendo. calma, tô torto, tô torto. Ai, calma, que eu vou acertar. Vou acertar, peraí. Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Oi. Aí, não ficou tão, mas deu pra ter uma ideia, tá? Entendi, Então entendi, aqui, mas entendi. deu pra entender, né? Esse aqui é reto, tá bom? E esse aqui é mais o que? Arredondado. Pronto, que facilitou, né? Tá? Uhum. Então lá no gráfico de pressão também muda. Antes eu tinha uma subida, né? Ascendente, né? Subindo, agora não.
Eu tenho uma pressão que ela é atingida e segura, ó, tá? Ah, eu quero Uhum. aqui, no caso, ter um delta de pressão de 15. A gente já vai falar sobre o delta. Tá. Então, o delta é a pressão que vai ficar em cima da PIP. Então, do zero até aqui eu tenho 5 e lá em cima eu tenho 15. É isso que eu tô falando aqui, ó. Eu quero 15 em cima da PIP. Vai chegar naqueles 15 e vai ficar lá, ó. Pá, 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 ficou lá. Uhum. Então, isso muda também. Então, os gráficos escalares têm um novo formato, tá? E a gente tem que se habituar em relação a essas mudanças. Sobre características desse modo. Vamos lá falar sobre características. Ah, agora no modo PCV, eu vou ter volume e fluxo variando e vou ter a pressão Controlado. controlada, tá? Então, vamos imaginar uma situação aqui. Eu tenho um paciente que a resistência dele de vias aéreas aumentou, tá bom? Resistência dele Uhum. aumentou, tá? O que, que vai acontecer lá no gráfico de volume? Esse volume vai diminuir, vai ficar menor. Era um volume mais alto, vai ficar um volume mais baixo. O que, que vai acontecer no gráfico de fluxo? Ele era mais alto, vai ficar um fluxo menor, mais baixo. O que, que vai acontecer no gráfico de pressão? Nada, Continua da mesma forma, né? mesmo jeito, tá? Então essa característica, ela é perigosa. Porque o que pode fazer com que isso ocorra? Isso aqui é péssimo, né? Ter perda de volume, perda de fluxo. Isso é péssimo pro paciente. Isso aqui pode ocorrer num broncoespasmo, pode ocorrer quando o paciente está com acúmulo de secreção, está com o tubo acotovelado, pode acontecer Uhum. numa rolha, tá? Tudo tem que avaliar, né? Tudo tem que avaliar, mas num geral, aumentou a resistência, vai acontecer isso aqui. Outra Uhum. situação, a complacência do sistema respiratório, né? Complacência do pulmão. Se tu tem perda de complacência, vai acontecer a mesma coisa aqui. Vai cair o volume, vai cair o fluxo. E isso pode induzir o paciente a começar a fazer esforço muscular para voltar para o que tinha. Mas se o problema base primário não for resolvido, ele vai entrar em fadiga. Então, o modo PCV, ele tem algo que passa a ser muito importante na monitorização, que é o que? A mecânica. Eu não vou nem dizer uma mecânica boa, vou dizer uma mecânica aceitável. Então, quando você tem uma mecânica pulmonar aceitável, beleza, modo PCV vai dar bom, na maioria dos casos, tá? Agora, quando você tem uma Uhum. mecânica respiratória ruim ainda desse paciente e tu estás mantendo ele em PCV, tu corre o risco de acontecer isso aqui. Os cálculos já começam a entrar mais aqui, né? Nesse modo, né? Quais cálculos? Aqueles mecânica power que até falaste Tudo, uma vez. tudo, 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 tá? Em todos os modos, Em ou a todos os, parte um. não, em todos os modos, você precisa monitorar a mecânica ventilatória em volume, Uhum. pressão controlada, em pressão de suporte, se o paciente está passivo, se está ativo. Por isso que Uhum. existem variáveis para todas essas situações. Se ele está passivo, tem algumas variáveis específicas para você monitorar. Se ele está Uhum. ativo, tem outras variáveis específicas para você monitorar. A gente já está Certo. aos poucos aprendendo algumas delas. Já aprendemos sobre platô, Uhum. aprendemos sobre a driving pressure, tá? Sim. Vamos aprender no decorrer da aula de hoje sobre a P01 ou a PMUS, tá? Vou verificar isso, como é que está o nosso fluxo da aula. Tudo a Eu gente vai ver. vou pegar uma rotina a mais no adulto, porque na pele não tem nada dessas coisas, né? Acho que não. Não, não tem não. Acho que não. Não Beleza? tem não. Tá.
Então, sobre características é isso. Interpretação gráfica e a fase ins e ex, tá? Uhum. Tu vais ver que alguns temas que a gente vai se repetindo aqui, porque mudou o modo, tu vai ver que eles vão ser mais fáceis de tu assimilar, tá? Então, olha só agora, por exemplo. Vamos relacionar aqui na parte de interpretação gráfica. Vamos relacionar a respiração, né? A respiração ela só tem dois momentos. Ou o paciente está inspirando ou expirando. Então, pensando nisso, tá? Em cada gráfico, eu tenho um início da inspiração aqui. Então, ele puxa, Uhum. puxa, 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 puxa. Pá, chegou lá, cortou. Então, eu tenho uma inspiração para cá. E todo o restante aqui, ó, Respiração. é ex, tá? Vamos relacionar agora no gráfico de fluxo. Então, eu tenho um início aqui. Tudo isso aqui, ó, sobe e desce. Tudo isso aqui é inspiração. Aí cortou aqui no meio, teve a transição. Uhum. Todo o outro restante, até o próximo, é expiração. E no gráfico de pressão, tá aqui, ó, tem um início. Tudo isso aqui até aqui é ins. Aí bem aqui, ó, tem a transição. Todo o restante até o próximo Respiração. é expiração. Tá? Então Certo. ficou bem fácil relacionar o ato, né, da respiração com os gráficos de ventilação mecânica. Então, se tu olhares um gráfico aqui de ventilação, sei lá, vou falar aqui para ti, ah, Tati, marca aqui para mim a, a fase expiratória lá no gráfico de volume. Seria isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Fase expiratória. Marca Uhum. para mim agora a fase inspiratória lá no gráfico de pressão. Seria tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, até aqui. Uhum. Tá? Marca a fase expiratória lá no gráfico de fluxo agora. Então, desde aqui, tudo isso aqui seria a fase da Certo. expiração. Então a gente tem que o quê? Também saber interpretar esse ato da ins com a ex, independente do gráfico escalar que a gente esteja vendo. Tá bom? Fases do ciclo ventilatório. Já conhecemos, só que agora elas mudaram de local, né? Por exemplo, lá no gráfico de volume não mudou tanto. Aqui nesse ponto continua sendo disparo. Todo esse caminho aqui percorrendo é a fase de fluxo. Lá no topo, que é a transição ciclagem, e todo o restante aqui, fase expiratória, até o próximo ciclo, até aqui, ó, Certo. tá? Gráfico de fluxo agora, onde é que está o disparo? Tá aqui embaixo. Subiu, desceu, fase de fluxo, ou fase de fluxo inspiratório, ou fase inspiratória. Mas por que que é importante a gente falar assim, ó? Disparo, fluxo, ciclagem e a fase expiratória. Por que é importante? Porque esses são os nomes que são mais utilizados, principalmente em prova, processo Uhum. seletivo e tal. Disparo, fluxo, ciclagem, fase ex, tá? Então aqui, ó, disparo, fluxo, na transição, ciclagem, tá? E todo o restante é a fase expiratória. Lá no gráfico de pressão agora, onde é que está o disparo? Aqui embaixo, ó.
disparo, subiu até aqui, fase de fluxo. Teve a transição, Uhum. ciclagem, e todo o restante é fase expiratória, tá? Então Fluxo é a aqui, transição, né? não, de forma alguma, Tati. Mas Não, disparo. fluxo não é transição nenhuma, não, tá? Por isso que quando eu estiver desenhando, evita estar fazendo anotação ao mesmo tempo, senão tu vai perder aqui aonde eu tô demonstrando, tá? Tá conseguindo ver bem o gráfico aqui? Tô. Aqui não é o início dele? Uhum. Tá olhando para o desenho, né? Tô olhando Então aqui pra. aqui é o disparo. Sim. Todo esse caminho aqui, ó, tá enchendo o pulmão. Uhum. Tudo isso aqui que é a fase de fluxo. Tudo isso aqui é fluxo. Ah, tá. Parou o tempo índice, cortou. Esse corte Uhum. aqui é a ciclagem, Ah, tá. Não é tá? porque tu falou aí quando veio no corte, aí eu. Pois Tá. é. O fluxo é a fase inspiratória. Uhum. Certo. Então a fase inspiratória é todo esse caminho aqui, ó. Todo esse caminho aqui, ó. Uhum. Todo esse caminho aqui, ó. Tudo isso é Tá. fase de fluxo, Tá. tá bom? Certo. A transição é a ciclagem, ó. A transição no gráfico de volume é aqui, no de Uhum. fluxo é aqui, no de pressão é aqui, Só foi. tá bom? Foi. Tá Beleza? bom. Uhum. Show de bola, tá? Então, no modo PCV já vimos os gráficos escalares, as características, interpretamos com a INS e a ES e vimos de novo as fases do ciclo ventilatório, tá? Ciclo controlado e assistido, sensibilidade, ajustes e alarmes, continua a mesma coisa, nada mudou, tá bom? E a gente vai Tá. ver mais detalhadamente esses alarmes aqui lá no final, tá? Agora bora Tá. entrar realmente no modo PCV em algumas coisas mais específicas dele, tá bom? Então, vamos falar primeiro de algumas variáveis diretas, só que agora no modo PCV, tá? O que é a variável direta mesmo? É aquilo que eu consigo chegar na máquina, tocar e mudar. Tocar e Uhum. mudar. Então, assim como nós fizemos no volume controlado, que viemos da esquerda para a direita, passando de uma por uma, aqui no PCV vamos fazer a mesma coisa, tá? Tu vais notar que algumas variáveis nada mudou, nada mudou. Outras são novas e outras poucas coisas mudaram, tá? Se as características do modo ventilatório modificam, alguma coisa tem que mudar dele, não é verdade? Alguma coisa tem que mudar dele, tá? A primeira variável aqui, ó, delta de pressão. Delta de pressão é uma variável nova. Não Uhum. tinha isso no volume controlado. Volume sumiu daqui, o volume sumiu daqui e agora apareceu esse delta de pressão. Sempre vai ser delta? Não. Às vezes tu tens aqui pressão inspiratória. É a mesma coisa? É e não é. É e não é, tá? Para que a gente entenda melhor, vou trazer para cá. Tenho aqui um gráfico de pressão. Chegou na pressão que eu quero. Desceu e foi, tá? Bem aqui tá a linha de base, tá? Bem Uhum. aqui é o zero. Aqui é 5. Lá em cima, 15. Pronto. Então, essa distância daqui para cá, 5. E essa distância daqui até lá em cima, atinge até o 15. Uhum. Beleza? Uhum. Calma, eu quero tirar só isso aqui.
Vou acertar, peraí. Ah, Conseguiu. consegui. Tirar esse aqui também. Show de bola. Tá? Então, o gráfico de pressão é isso aqui. Então, bora destrinchar isso aqui. Essa distância da linha de base até esse primeiro nível de pressão aqui, ó, é a PIP, tá? Então, aqui, ó, é a tua PIP, tá bom? Uhum. Daí eu tenho um valor que fica em cima da PIP. Do 0 até aqui é 5, mas ele sobe mais. Em cima da PIP, ó, eu tenho do 5 ao 15, eu tenho mais quanto? 10 Mais pontos, dois? tá? Uhum. Então, esses mais 10 pontos aqui, ó, ele é o quê? É o delta. Delta de pressão. Então, delta de pressão é a pressão que fica acima, tá? Pip. Da PIP. Uhum. Tá bom? Tá. Então, beleza. Eu já sei daqui para cá é a PIP, tá? Daqui para cá é a PIP. Já aprendi. Já sei que daqui até aqui é o delta, Uhum. tá? Se eu Certo. pegar tudinho agora, ó, desde lá de baixo, sobe, 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 sobe até lá em cima. Isso aqui é a pressão inspiratória, Hum. Tá. tá? Então eu vou Certo. ter uma PIP de 5, vou ter um delta de 10 e vou ter uma pressão ins de 15. Tá. Então, delta de pressão e pressão inspiratória é a mesma coisa? Não. Entendeu como depende da situação? Tudo, tanto o delta quanto a pressão, elas aumentam durante a inspiração. Então, é uma pressão que a máquina está mandando para o paciente. Só que a zona dela, a zona de interpretação é diferente. Delta é o que está em cima da PIP. E a pressão inspiratória é a soma de tudo. Por que Uhum. isso é importante? Porque tem ventilador mecânico que trabalha com pressão inspiratória aparecendo lá embaixo, outros trabalham com delta aparecendo lá embaixo. Esse ventilador aqui trabalha com o que aparecendo aqui embaixo? Delta de Com pressão. delta, exatamente. Uhum. E isso às vezes confunde muito, 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 muito as pessoas. Então, um Muito delta detalhezinho, né? é. Aí a pessoa aprende assim, que os novos ventiladores mecânicos, né? Eles vêm geralmente com delta trabalhando aqui, ó, tá? Geralmente eles vêm com delta trabalhando aqui. E elas aprendem, poxa, um delta entre 15 a 12 e tal, gera um volume legal, e fica com isso meio que na cabeça, né? Só que aí, Uhum. sem querer, ela pode pegar um ventilador que não trabalha com delta e vai trabalhar com pressão inspiratória, tá? Aí, Uhum. só que na cabeça dela, ela fica com aquele número mágico, né? 15, 15 de delta, 15 de pressão e tal. Só que a máquina dela não trabalha com delta lá embaixo, ela trabalha com a pressão ínch. Aí ela vai lá e coloca, sei lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então ela vai lá, coloca uma pressão inspiratória de 12. Uhum. Só que o paciente ele já tá com uma PIP de 10, por exemplo. Se eu for fazer o gráfico disso, olha como vai ficar. Aqui a linha de base é o zero, Uhum. tá? Ah, então 10,
Olha que estranho esse gráfico. Aqui é o zero. Uhum. Daqui até aqui é quem? A PIP, A PIP. que é 10. Tá aqui, ó. Uhum. E tu queres uma pressão inspiratória total de 12. Então, Uhum. 10 para chegar em 12, falta só mais quanto? Dois 12. pontinhos. Para dar os 12 aqui em cima. 12. Aí, como é que a pessoa ventila bem só com uma 2. variação de pressão de 2? Quando você tem um ventilador mecânico que você vai trabalhar com delta, então olha só como ele faz. Aqui a PIP de 10. Só que agora tu tem um ventilador diferente. Ele é delta. Aí tu coloca o delta de 12. Olha como é que fica a ventilação, ó. Tá aqui a linha de base, tá? Tá aqui a linha de base. Daí a gente vai ter o nível da PIP, tá bom? Uhum. Vai subir, vai descer. Aí bem aqui é o zero. Uhum. Daqui até aqui foi a PIP de 10 que você quer. 10. Só que Uhum. o delta é em cima dela. Então é mais 12 pontos. Então ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Opa, parou. Tá aqui os 12 pontos. Uhum. Olha o tamanho agora desse delta de pressão aqui, ó. Muito maior que o outro, né? Sim. Então, aparentemente, os números são os mesmos, tá? Ó, aqui 12, aqui 10. Aqui É. 12, aqui 10. Aparentemente são os mesmos, mas eles vão se refletir completamente diferente na ventilação. Então, tem muita gente que erra a ventilação no modo Então, PCV. aí, no caso, a pressão índice ali teria que ser maior. Aí isso, a pressão INS vai ser o 10 mais esses 12, que, ó, que daqui de baixo Sim, até não, pois lá é, em mas no cima, 10 com 12, 22. 22. Aí, E no aqui, caso, se fosse ah, lá para cima inverter, teria que aumentar a pressão daqui, inspiratória. perfeito, É isso? perfeito, Tá. perfeito, perfeito. Aqui, ó, Ah, seria só 12, perfeito, é isso mesmo. Então, se eu te pedisse aqui, vamos dizer que teu ventilador é esse aqui de cima, tá? Mais uhum. antigo e tal. Aí eu queria, poxa, Tati, eu quero que tu ventile aqui esse paciente com um delta de 12. Então, para tu chegar num delta de 12, essa Tem que dar pressão, 22, essa pressão aqui tem que ser, ó, 22. 22 para poder gerar 12 de delta. Aí vai sumir isso É, aqui, vai ficar e desse vai jeito aqui, ó. bonitinho. Tá. Entendeu como é que é? É, detalhe, né? Exatamente. Isso é uma coisa Tá. muito importante que o pessoal erra demais. Qual é o ventilador normalmente que tem essa pressão inspiratória em vez do delta? Depende. Depende muito de ventilador. De cabeça, eu não sei te falar, mas tu pode descobrir Eu na vou dar uma hora. olhada lá nesse Olha só. sistema, Vou te dar um estudar exemplo esse aqui, ó. ventilador. Quanto aqui é a PIP aqui? 8, 8. Quanto aqui é o delta? 15, Então tu tens 8 mais mais 15 é 15, igual a quanto isso aqui? 23, né? 23. Beleza. Isso aí Tá? vai ser a PINS. Então, Tá. teoricamente, olha como é que funciona. Exatamente. Aqui é a PIP. Uhum, Aqui é a pressão positiva, o delta. uhum, E esse aqui é a PINS. PINS. Tá? A PINS, Tati, ela coincide com a pressão de pico. A Uhum, pressão de pico não é a pressão máxima. sim. A PINS não é a pressão inspiratória total, ela vai coincidir. Então, olha só. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 15. E quanto é que tá o pico?
23. Então, se tu tiver essa situação aqui, tá? Então significa que teu ventilador trabalha com delta. Delta. Tá. Então a soma dos dois vai ser igual ao pico. Então ele está trabalhando com Sim. delta aqui. Agora, Uhum. se no lugar desses 15 aqui tivesse um 23 aqui embaixo, Uhum. aí tu veria aqui 8, veria aqui 23, né? Aham. Então bora refazer agora nessa nova condição. Então, 8 mais 23 seria igual a quanto? 31, né? 31. Então, bora olhar agora. Eu vou ver esse 8, negócio de matemática uma hora dessa aí. 8, ó, 8, 23. Tá quanto aqui em cima? Aonde? No pico? Olha pra cá, tem quanto aqui? Pera aí que a minha. Onde é que tu tá apontando aí que eu não tô Tu vendo não tá nada? conseguindo ver o meu cursor movendo na tela? Não? Agora não. Mexe aí. Tô mexendo aqui, ó, riscando, não tá vendo não? Agora foi. Tá, agora foi. Tá? Tá. Tá vendo aqui o cursor aqui, ó? E o pior é que eu não tô conseguindo ver, não, só quando tu riscou. É, tá, tu não consegue ver o cursor do meu mouse? Não, não tá parado. Mentira! Não Só dá tô pra... vendo, só Só quando eu consegue, só risco. consigo, só quando tu risca. Entendi. Pera aí. Eu já vou resolver isso agora. Agora mexeu. Consegue ver alguma coisa assim? Agora só um pontinho, pontinhozinho. Assim. Agora Melhorou? foi. Melhorou. Tá melhor assim? Ficou. Nossa. Tá? Então Tá. olha lá, eu tenho 8 de PIP Uhum. e 15 aqui, tá? É. Aqui era para dar 23, né? Uhum. Quando eu olho para a pressão de pico, tá quanto? 23. Então isso aqui é delta. Tá batendo, a Uhum. matemática tá batendo. 8 com Certo. 15, 23, tá? Às vezes tu pode encontrar uma pequena variação aqui no pico, 24, 25, Uhum. 1, 2 pontos, tá? Não tem problema não. Às vezes Tá. acontece. Quando tu trabalha com pressão inspiratória, Uhum. 8 aqui embaixo, Uhum. 15 aqui. Quanto é que deveria ser aqui? 15 também. Sim. Porque aqui, ó, o pico coincide com a pressão inspiratória, Tá. tá? Se tu vê isso aqui, números parecidos, ó, 15, 16, talvez o teu ventilador trabalhe com pressão inspiratória. Beleza? Certo. Eu achei que desse pra ver o meu cursor do meu mouse Não, aqui. eu tava vendo naquela hora porque tu tava na tela branca, aí apareceu só um pontinho, mas agora no escuro não apareceu, não. Entendi. Depois eu vejo o que tá acontecendo. Configurações do mouse. Eu acho que é porque tava com aquela corzinha mais escurinha. Não era para ele aparecer. Agora eu tô vendo tua canetinha. Consegue ver a caneta? Consigo, mas é porque no escuro ela também é escura, né? Entendi, Agora dá pra ver entendi, melhor. entendi. Pera aí. Esquece que eu tenho um grau aqui de 9 graus, E quase. cadê que tá aí teu óculos, Tati? De lente. Ah, tá de lente, né? Gente, está o tamanho do cursor. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ter que uma bolsa desse tamanho. Tá bom assim? Tá bom. Deixar um cursor um pouco maior. Ponteiro. E assim, dá pra ver agora ele? Mexe aí. Tu não consegue ver?
Não, né? Não consegue. Tô vendo, não. É, tá. Ah, Risca aí, deixa eu ver por onde ele anda. É, não dá pra ver, não. mas tu consegue ver o risco, né? O risco, sim. Tá. É, vou ter que usar com ele ampliado. É melhor. Então, beleza. Ué. Ah, vou usar com a tela ampliada, vai ficar melhor pra ti, tá? Mas Tá. na gravação aqui tu vai conseguir ver bem o cursor. Uhum. Ah, não, tá tranquilo. Na gravação tu vai conseguir ver. Mas ficou muito gigantesco. Já que tu não tá conseguindo ver, já que tu não Vai que essa consegue ignorância aí. ajustar o tamanho do mouse. Já que tu não consegue ver, não adianta botar de grandão. Tem tamanho Ó, e aí eu já normal. consigo ver, é no escuro, é lá na tela do ventilador que não dá pra É, ver. eu entendi. Ponteiro do mouse. Isso. Deixa eu ver só o mouse. Beleza. Então bora lá. Deixa eu botar ampliado mesmo, vai ficar melhor para você. Vamos olhar com a tela ampliada assim. Tá? Ah, Pronto. Tá conseguindo ver o ponteiro, tu vê agora? consigo. Agora sim. Consegue ver, né? Uhum. Agora Ah, tá. tudo Então, faz. Agora tudo tá tudo claro. sumiu agora, né? Tá só um pontinho vermelho. Mas aí eu consigo acompanhar o pontinho. Consegue, né? Assim fica melhor. Agora melhorou. Tá. Beleza. Então vamos lá. O que mais a gente pode falar sobre essa pressão, esse delta de pressão, né? O delta de pressão é uma forma agora indireta de nós mexermos no volume corrente, Uhum. tá? Então esse volume aqui, ó, de 494, está sendo influenciado pelo o delta. Eu não vou ter o controle do volume no modo pressão, mas eu Uhum. consigo influenciar de uma maneira indireta, Sei. tá bom? De uma maneira indireta. Então, se agora com 15 de delta de pressão, tá? Se agora com 15 de delta de pressão, eu estou fazendo um volume de 494, e se, por exemplo, eu quiser baixar esse volume para Baixa o delta, né? 450, exatamente, baixo delta. Para quanto? Não faço ideia. Tem que testar o sistema. Pode Uhum. baixar de um em um, de dois em dois, três em três, do jeito que você quiser. Mas eu não vou saber quanto é que vai dar. Mas eu posso influenciar. Entendeu a história? Então, Entendi. se um delta X, sei lá, vamos dizer, tá, que tu botou um delta de 10 e o teu volume ali alvo é em torno de 400 ml. Um exemplo. Esses 10 aqui não chegou lá nos 400, chegou mais baixo. Chegou em Aumenta. 360. Aumenta para quanto? Não sei, para 12, 14, 16. Uhum. Walter, me dá aí uma pista aí, um macete aí de delta de pressão. Vamos lá. Sempre tem, tá? A maioria das variáveis aqui, elas têm recomendações. Olha, Tati, frequência de tanto a tanto, vai por aqui. Tempo de tanto a Uhum. tanto, vai por aqui. Delta de pressão é um pouco diferente, porque isso vai depender da mecânica do pulmão. 15 para ti pode te dar 1000 ml de ar. Para mim, os mesmos 15 pode me dar 200 ml.
Então, Sim. depende muito da mecânica do pulmão. Então, geralmente, quando você tem uma mecânica pulmonar aceitável, boa, um delta de pressão de 15 é um limite ali, é um limite, tá? Uhum. Assertivo. Certo. Já que é o limite, um pouquinho menos. Então, trabalhar com um delta de pressão ali de 12, um delta de 14, Uhum. tá? No meio termo, né? É uma coisa ali e tal que dá para segurar. Só que se tu colocar 12, 14, tu tens um volume de 190 ml. Tá bom? Não, Não, porque o teu alvo depende, é né? Sim. 400. Uhum. E aí, Aí o que precisa fazer? aumentar. Para quanto tu aumentaria? Tá Não aqui, sei, eu sei que, tá com 12, 14, tá te dando 190. sei lá, 17 Boa, vou para 17. Aí aumentou para 260. Com 17. E aí? aumenta mais. Para quanto? 20 20. Aí foi para 315 com 20. E aí, o que tu faz? aumenta de novo. Pois é, isso não começa a ficar meio angustiante? Sim. Isso Quando aqui, vê, tu deu 30 e não virou, né? exatamente. Isso pode acontecer? Pode, se a mecânica do pulmão é ruim. Então, o modo PCV, ele é um modo ventilatório que tem umas características bem legais nele, entendeu? Bem legais nele, tá? Uhum. Como se adaptar à demanda do paciente. Se o paciente faz mais força, pode aumentar. É legal essas características. Fluxo é livre, volume é livre. Mas eu consigo ajustar em outra função, tipo, em outro, para aumentar sem ser só na delta de pressão, para aumentar o volume? Só. Existem outras coisas que influenciam o volume em modo PCV, mas o principal é o delta de pressão. Certo. Ou pressão INS, né? Depende do Uhum. ventilador. Pode ser a pressão Sim. INS aqui, ou pode ser o delta, tá? Um dos dois. Mas o principal são eles. Então, quando tu tens uma mecânica boa, um delta de pressão ali de 15 no limite, até no máximo ali 18, estourando 20, não chegou no volume que tu quer, talvez seja muito arriscado ventilar em modo PCV. Aí, no caso, então, eu volto para volume. Aí é mais seguro, Tá. é mais seguro, tá? É mais seguro. Não estou dizendo que é para voltar para volume, eu estou dizendo Sim. que essa Vai situação depender muito, aqui, né? ela vai ser bem desafiadora para ti. Botou 15, não chegou no volume que tu quer. Ah, aumentou um pouquinho para 18, não chegou. Chegou em 20, não chegou. Vai ser bem desafiador ventilar bem esse paciente em modo pressão. Ok. Tá bom? Beleza? Beleza. Então falamos sobre o delta de pressão e a sua influência em relação ao volume. Frequência respiratória. Muda alguma coisa? Pouca coisa, tá? Então ela continua sendo de 12 a 20. E ali alguma Uhum. coisa inicial ali próxima de 15 é legal, tá? Tá. É legal. Só que o que é esse pouca coisa aí, Walter, que muda? Quando tu ventilas um paciente em PCV e você começa a trabalhar com uma frequência respiratória muito alta, tipo 26, 28, 30, uma frequência muito alta, tu passa a ter risco do volume corrente começar a diminuir, Uhum. tá? Por quê? Lembra que quanto mais frequência tiver, mais próximo um do outro vai ficando o Vai ciclo. ficar. Mais próximo um do outro vai ficando o ciclo. E às vezes tu vai aumentando tanta frequência que essas frequências aqui ficam tão pertinhas uma das outras que começam a atrapalhar uma a outra. Por que começam a Uhum. atrapalhar? Porque tudo que entra tem que voltar para o zero.
voltar para a linha de base. Só que E aí, às no caso, vezes não vai passar a não voltar, né? exatamente. Por quê? Porque tu tá botando muita frequência. Aí o que que o pessoal faz quando isso começa a acontecer? Pega o tempo inspiratório, que era de 1 segundo aqui no caso, Uhum, aí eles diminuem, sei lá, para 0,8. Para resolver, né? Porque se tu diminui o uhum, tempo, isso aqui vai ficar menor e esse aqui vai aumentar. uhum, Só que qual que é o problema disso? Quando tu tá em PCV, o tempo inspiratório, ele também influencia no volume. uhum. Então, na hora que você coloca um tempo de 1 segundo e depois vem e reduz ele para 0,8, tu vai fazer isso aqui com a pressão, ó. Ela vai subir, só que agora vai ser só até aqui, opa. Então agora o Vai tempo ter. de enchimento agora diminuiu. Uhum. Então o gráfico de fluxo ele vai ser menor, gráfico de volume vai ficar menor. Só porque Tudo tu, bem. só porque tu diminui o tempo. Então pensa comigo. Tu aumenta a frequência respiratória para lavar mais. Tá aumentando frequência, aumentando frequência, aumentando frequência, aumentando frequência. Aí ao mesmo tempo que tu tá fazendo alguma coisa para lavar mais CO2, aí tu vai lá e diminui o tempo ins. Então tu conserta uma porta e quebra outra. Aí tu vai Uhum. consertar outra porta e vai furar um pneu. Aí tu arruma um pneu, fura dois. Meu Deus. Então nunca sacrifique o seu volume corrente em modo PCV, tá? Então minha dica para ti, se tiveres que trabalhar com uma frequência mais alta em PCV, tenha sempre o que? A observação de ver se um ciclo a outro está tendo espaço suficiente entre eles para o Para poder pulmão finalizar. exatamente voltar Ah. aqui e finalizar. Mas aí, no caso, se eu precisar lavar, e aí, quanto mais frequência eu dou, eu não consigo lavar. Eu tenho outra forma de lavar? Vamos lá. Lembra que tu tiveste uma aula sobre demanda ventilatória, Uhum, tá? Então na aula de demanda ventilatória é isso aqui, ó. uhum. Então a demanda ventilatória, ela é o que significa ela? É o volume minuto que pode ser chamado, tá? Vou botar um D de demanda, tá? Uhum. Volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, quer lavar mais, tem que fazer o quê? Aumentar a frequência ou Volume? volume. Não foi o que tu Uhum. perguntou? Tem outra Sim, coisa e tal. Tá aqui, ó. Exercitaste isso na aula passada. sim. Aí imagina, tu aumenta a frequência para lavar mais, aí tu pega o volume e diminui. E O que diminui. vai adiantar? Nada. Nada. Em PCV, isso é complicado. Porque as pessoas elas têm a ideia de que se reduzir o tempo inspiratório, aumenta o tempo ex. Tá certo isso? Tá certo. Mas isso não significa que vai lavar mais, Uhum. tá? Porque se tu diminuis o tempo inspiratório em modo PCV, tem aqui a demanda, tá em PCV, tá? Uhum. PCV. Aí tá aqui o volume corrente vezes a frequência respiratória. Se tu pegar o tempo ins e diminuir, o volume vai cair. Aí tu aumentou a frequência, diminuiu o tempo ins, o volume vai cair. Não vai adiantar. Não resolve nada. Exatamente. Então vai chegar num ponto que tu vais poder subir a frequência respiratória até um certo limite. Qual que é o Sim. limite? Aquele que é suficiente para conseguir exalar. Dá para ver isso de uma forma mais clara, Walter? Dá. Vou fazer aqui para ti, ó. Mas aí, no caso, Walter, se Hum. nada disso resolver, aí eu volto o paciente para volume para tentar fazer isso? Mas como assim se nada disso resolver? Se nada disso, o quê?
No caso, se eu mexi na frequência respiratória e eu cheguei num limite que não dá mais para aumentar Ah. e não lavou. Tati, essa é uma pergunta muito complexa, porque a gente só tá especulando aqui. É para acontecer isso que tu tá falando? Não. Mas pode acontecer, né? É especulação. Aí tem que ver a Uhum, causa. Não é tão simples assim responder. O que, que eu tenho que fazer? uhum, Eu aumentei a frequência, não lavou mais. Aumentei o volume, não lavou mais. É para acontecer isso? Não. Mas pode tá. acontecer? Pode. Pode ter escape de ar. Uhum. Tu pode Aí tem que estar analisar aumentando. outras. Exatamente. Pode estar aumentando só o espaço morto do Tá. paciente. Então tem que fazer o quê? Diminuir o espaço morto instrumental. Aí vai vir uma cascata de especulações que Uhum, só vão acontecer agora na tua cabeça e na minha. certo. Entendeu? Uhum, Beleza? beleza. Então bora pegar aqui, ó. A modo VCV, PCV. Tá? Bora ver se é F11 mesmo. Ah, é F11, ó. Tô te falando. É F11. Tá? Então tá aí, ó. Tá aí o paciente em PCV, tá? É um paciente em PCV. Aí, sei lá, tá precisando lavar. Aí tu vem aqui na frequência. Bora primeiro botar um delta de pressão um pouco mais alto, tá? Uns 14 de delta. Beleza. Rolando aí a ventilação, tá? Uhum, Deixa eu botar um pouquinho mais de resistência. 10. Isso. Show. Tá, vamos lá. Aí você precisa lavar. Aí saiu o resultado de tá aqui do paciente, tá com esses parâmetros aqui, fazendo um volume de 479. Tá? Por alguma eventualidade, ele tá precisando lavar mais. Tá precisando, tá? Aí tu vai lá na frequência e aumenta ela. Aumentou mais dois pontinhos. Pá. Fica de olho aonde? Gráfico de fluxo. Tá uhum. voltando ainda para cá? Tá. Tá conseguindo voltar. Beleza. Aí foi lá, não chegou onde tu quer, não lavou o suficiente. Aumentou para 24. Pô, fica de olho no Uhum, gráfico de fluxo. Ó, começou a ficar apertado já o negócio. Tá vendo? Ele sim. tá vindo. Opa, tá bem em cima. Aí tu olhou a gasometria, lavou mais um pouquinho só, mas não chegou lá. Aí tu quer vir, aumenta mais um pouco. Fica olhando lá. E agora? Tá voltando? Bem menos. Não, não tá. Percebe que começou a não Uhum, encostar mais? Esse aqui é o ponto que tu tem que parar de aumentar a frequência respiratória. uhum. Ah, não, Walter, não, eu posso continuar aumentando, porque agora eu posso pegar o tempo ins aqui e reduzir ele. Aí vai dar as 26 de frequência que eu quero. Olha lá. Quando eu Uhum. reduzo o tempo Piorou. ins, então fica olhando, ó. Tá voltando agora para a linha de base? Não. Claro que tá, Tati. Ah, tá, tá. Tô olhando Claro aqui que pra olhar. tá. Tá, tá. Aqui é o fluxo, ó. Tá voltando Uhum, agora. não, tá. Por que ele começou a voltar agora? Porque eu baixei o tempo ins. Uhum, O pessoal faz isso. Só que na hora que tu baixou o tempo ins, o volume corrente caiu. Esse ponto aqui é o ponto que tu tem que parar e não vale a pena fazer em modo PCV. uhum. Então é melhor você deixar o tempo como estava e baixar a frequência até onde deu.
Foi até 24. 4 foi. Até vinte e Uhum. quatro. Em 24, tá aceitável, ó. Tô aproveitando bem o enchimento pulmonar, ó, quase todinho ele. Uhum. E tá dando tempo de tocar e voltar, beleza. Aqui é o limite, ó. Cravado aqui. Então esse é o limite, beleza. Vamos dizer que lá na tua gasometria ele ainda veio retendo, sei lá, veio com 50 e pouco, 60 e pouco. Esse aqui é o momento, talvez, de tu cogitar voltar para o modo volume controlado. Uhum. Essa foi tua pergunta, né? Sim. Aí imagina se tu faz isso aqui, ó. De 24, tu aumentou para 28. Por que tu fez isso? Porque quer lavar mais, né? Quer lavar mais. Só que quando veio o resultado da tua gasometria, o PCO2 que era de 50 veio 60. Em vez de melhorar, piorou. O que foi que tu tivestes aí? Um aumento de espaço morto. Então volta urgentemente para o que estava e começa a considerar outras possibilidades. Uhum. Então, Tá. frequência respiratória é igualzinho lá quando era volume, bem parecido, pouca coisa mudou. Só que em modo PCV, o que é arriscado? É tu sacrificar o tempo para poder contemplar a tua frequência. Porque o tempo aqui ele vai influenciar quem? Volume. Volume. Se tu diminui muito tempo, vai cair o volume. Do que adianta tu aumentar a frequência e derrubar o volume? Não adianta, Uhum. tá? Não vai adiantar. Então, modo PCV nunca, nunca, lembra disso, pode até anotar. Nunca em modo PCV sacrifica o teu volume a favor da frequência. Nunca faça isso. Uhum. Nunca faça isso. O volume corrente ele é muito mais importante. Muito mais Tá. importante. Ele tem até mais impacto do que a frequência para lavar. Quem é que lava mais? Volume ou frequência? Volume, tá? Volume lava mais. Cadê a apresentação? Aqui, tá bom? Então, se tu tens Uhum. aqui, ó, a, a demanda ventilatória. Demanda é volume corrente vezes a frequência respiratória. Nunca sacrifica o teu volume em favor da frequência respiratória, tá? Nunca faça isso. Beleza? Certo. Show? Sou. Ah, tempo inspiratório, tá? Em modo pressão. A literatura fala alguma coisa entre 0,8 até quanto? 1,2. Reguladores. Qual que é a minha recomendação para ti? Em PCV, tá? Aqui é minha recomendação do Walter. Em Uhum. PCV, trabalha com um tempo inspiratório próximo de 1 segundo. Esse aqui é o número mágico do tempo em PCV. Porque quando tu trabalha muito perto daqui, ó, do 0,8, o volume pode cair. Tá. Quando tu trabalhas muito próximo do 1,2, tu podes atrapalhar a janela de tempo. Tá no meio, né? Exatamente. 1 segundo é legal pro modo Tá. PCV. Tá bom? Uhum. Tem alguma situação que tu gosta de trabalhar com 1,2, Walter? Raro os casos. Raro, 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 raro. E mais que isso, mais raro ainda, mas tem. Tem raridade. Tem pulmões de alta complacência sem resistência nenhuma. Aí eles querem fazer um tempo de 1,2, 1,4. Entendeu? Mas isso é raridade. Mas de Uhum. forma geral, em PCV, trabalha com valor próximo de 1 segundo, que vai dar bem legal. Tá? Certo. Rise time.
que é o rise time? O rise time, a gente vai olhar aqui para o gráfico de pressão. Então, tu percebe que esse gráfico de pressão está levemente inclinado, né? Uhum. Levemente inclinado. Ele poderia ser assim, ó, totalmente reto. Assim, não é verdade? Ele poderia ter esse desenho aqui assim, ó. Mas ele está levemente inclinado. Então, essa inclinação aqui discreta que ele tem... Ó, essa inclinação aqui, ó, Uhum. discreta que ele tem, ó. Isso é o rise time. É o tempo de subida. Subida. O rise time, geralmente, vou botar aqui RT, tá? De rise time. Geralmente ele é ajustado de 0 até no máximo 0,3 segundos. Geralmente fica um meio termo ali. 0,1 a 0,2, geralmente, tá? Tá. Beleza? Isso é uma maneira de tu pressurizar o pulmão, não de uma forma tão abrupta, de uma vez assim. Plum. Entendeu? Tu pressurizar, ele vai chegar na pressão que tu quer, ó. Chegou na pressão que eu quero, que é essa aqui. Só que de uma forma mais gentil. Então, geralmente a gente deixa já meio que pré-configurado um rise time entre 0,1 a 0,2. Tá bom? Tá. Cuidado, porque se tu deixares um rise time, ó, se tu deixar aqui um rise time muito, muito desacelerado, muito, 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 muito desacelerado, pra onde você vai? Peraí, Tati, rapidinho. Tá. Sabe que tá na hora da visita de lá, né? Você não tinha confirmado que você ia pegar o Totti no final da tarde? Ah, já vou terminar. Não, vai lá com o Totti, eu falo pro cara esperar. Eu marquei entre 11h30 e meio-dia lá. Tá. Te amo, amor. E o que foi isso aí atrás que tu botou? Ficou. Ega, que inteligência. Tchau. Tchau. Ficou legal isso aí, ó. Ficou. Sim, Tati. Beleza? Sobre o Rise Time? Beleza. Então, o Rise Time, assim, ele é chamado de ajuste fino da ventilação, tá? Ajuste fino. Ajuste fino. Eu não concordo com esse nome, mas enfim. Mas muito é relacionado. Ah, não sei o que. Ajuste fino. É alguém que tá mexendo no Rise Time. Vai. Porque, no meu ver, o que é um ajuste fino para mim, tá? É aquela alteração que você faz na ventilação que causa uma mudança sutil. Então, Uhum. se tu mexer uma frequência respiratória, por exemplo, de 14 para 12, foi um ajuste fino. Se tu pegou um tempo INS de 1 segundo e baixou para 0,9, não fez mais nada, foi um ajuste fino. Pegou a FO2, que era de 21, por exemplo, e aumentou ela, sei lá, para 25. Foi um ajuste fino. Sim. Para mim, essa é a minha visão. Uhum. Mas não é bem utilizado dessa forma. Então, esse termo ajuste fino, geralmente as pessoas relacionam a rise time. Tá. Tá bom? Beleza? Beleza. FiO2 mudou alguma coisa? Nada. Não. Vai continuar olhando para saturação. Saturação. PIP mudou alguma coisa? Nada. Continua sendo de 5 a 8. Vai depender se o paciente tem algum problema no pulmão ou não. Tá em dúvida, eu não sei se tem ou não. Coloque 5. Tá. Não mudou nada, tá? Então bora fazer aqui uma recapitulação de um por um. Tá? Então, delta de pressão é a variável que vai influenciar o volume, Volume. tá? Varia o volume.
Limite de um delta de pressão de 15 até 20. Certo. Se tu tiveres precisando mais que isso, cuidado. Talvez a mecânica não esteja tão boa do pulmão e é arriscado ventilar em pressão, tá? Frequência respiratória. Continua tendo a recomendação de 12 a 20? Sim. E se for um modo ventilatório inicial, alguma coisa próxima de 15. Qual foi o cuidado que eu pedi para tu teres? Cuidado se aumentar demais a frequência respiratória. Uhum. Por quê? Porque uma frequência muito alta pode prejudicar a janela de tempo. Aí tu vais querer começar a pegar o tempo ins e baixar, mas isso aqui vai gerar um volume corrente menor. Menor. Então essa combinação é uma combinação péssima para Péssima. o modo PCV. Certo. Então, Walter, poxa, me dá um número ali que eu posso começar a ter cuidado. Então, uma frequência respiratória em PCV, tá? Vou botar aqui, ó, PCV. Uhum. Uma frequência respiratória máxima em PCV, 24, 26, estourando, tá bom? Certo. Mais do que isso, tu já pode ter probleminha ali. Ah, mas Uhum. eu tô precisando de mais, então talvez voltar para volume é melhor, tá? Beleza. Tempo em PCV, 1 segundo. 1 segundo vai dar bom na maioria dos casos. Tá? Muito perigoso trabalhar com tempo ins curto em PCV, tá? Uhum. Muito perigoso. Talvez em PCV eu até me arriscaria a trabalhar com tempo ins, se eu precisar, um pouco mais longo, tá? Talvez. Uhum. Mas ainda, para alguns pacientes, não ia dar muito certo. Tá. Principalmente se fosse pacientes obstrutivos, DPOC. Então, ó, para evitar e contemplar todos, deixe 1 segundo que vai dar bom. Tá? Rise time. De 0 até no máximo 0,3 segundos. Por que eu tenho que ter preocupação com o rise time? Por causa disso aqui, ó. Tá? Olha lá, eu tenho um volume, tenho um delta de 14, tá vendo o ponteiro aqui? Tô. Tenho um delta de 14 com um volume de quanto? 443. 443, tá? Aí eu pego esse rise time e aloprei nele, ó. Meti para 0,4, tá? Tu já começa a ver no gráfico de fluxo que o fluxo começa a cair. E a Uhum. pressão ela passa a ter uma discreta queda de pressão. Ah, eu Uhum. quero dar mais uma alopradinha aqui que eu achei bonito esse gráfico, ficou mais simpático. 0,6. Ó, vai ver que a curva de pressão tá cada vez mais Ixi. deitando, ó. Uhum. Cada vez mais deitando, mas olha o que acontece com o fluxo, vai caindo. Olha o gráfico de volume como vai ficando mais Sim. fino, ó. Vai caindo o volume, ó, tá? Então, o rise time, ele também pode influenciar o volume. Então, quem é que influencia o volume em PCV? Quase tudo. A Uhum. pressão é a principal, mas se tu trabalhar a frequência muito alta, pode complicar o Também vai volume. complicar, tá? Se tu baixar o tempo, vai complicar o volume. Se tu aumentar demais o rise time, vai complicar o volume. Tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Tá bom? Beleza. FO2 já foi falado e PIP já foi falado. Mudou alguma coisa para as variáveis indiretas? Nada. Nada mudou. Nada mudou. As variáveis indiretas, aqui, ó, pressão de pico. Eu ainda vou limitar ela em 40 lá nos alarmes. A Uhum. pressão de platô, posso fazer uma pausa inspiratória aqui se eu quiser. Só que agora em PCV só dá para fazer pausa manual. Uhum. Manual, tá? Pausa manual. Pausa contínua que a máquina faz para mim só volume. Então faço pausa inspiratória para pegar o platô. O platô tem que ser o quê? Uhum. Menor que 30. 30. Leitura de saturação muda alguma coisa de PCV? Nada. 92 a
96%. Frequência total, não mudou nada. Tu vais olhar para cá, comparar aqui, ó. Ah, aqui ele tá encostado na ventilação. Eu programei 12, ele tá fazendo 12. Esse tempo aqui que aparece como resultante, ele é mais importante quando tu trabalha em volume controlado em ventiladores, que aqui nas variáveis diretas tá fluxo. Aí tu vê o tempo que ele tá fazendo aqui, tá? Pro modo Tá. PCV, o tempo é uma variável direta, ela vai aparecer lá embaixo, então tranquilo. Relação, mudou alguma coisa? Nada, mesma coisa. Volume minuto, mudou alguma coisa? Nada, continua sendo o volume corrente multiplicado pela frequência respiratória. Alguma coisa perto de 6 ali inicial, tá bom. Ó, tá dando conta aqui. 5,9, tá 5,9. pertinho de 6. Tá? Então essa combinação aqui de 15 de delta com esse volume e essa frequência tá razoável. Tá. Volume ins e ex, mudou alguma coisa? Nada, tá? Então só o que muda mesmo em PCV? Realmente mudou isso aqui que não tinha e isso aqui que não tinha. Certo. Porque frequência tinha volume, tempo tinha volume também, FO2 também, PIP também. Agora, realmente diferente que não tinha era isso aqui. Certo. O delta e o rise time. Rise time. Beleza? Beleza. Dúvidas em PCV? Não, tranquilo. Hoje a gente vai aguentar até aqui. Tá bom? Beleza. Daí na próxima aula a gente consegue encerrar o teu módulo 1. A gente tem dia marcado já? Não, bora marcar, deixa eu olhar aqui. Qual é o dias que tu tem? Deixa eu já abrir aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Fecha essas coisas aqui rapidinho, só pra eu ver com calma. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bora lá. Calma. Bora lá. Que dia é hoje? 11, né? Hoje é 11. Olha, eu tenho um dia livre dia 18. Cai numa outra segunda. Noite que vem, né? Amanhã tem mentoria. Tá. Nova acadêmico. Dia. Dia 18. Tá. Tá? Tá bom. Tá. Vou Tá. marcar aqui. Tati, mas a gente precisa começar 8 horas. Tu vem de plantão Tá. no dia Não, eu vou estar de 18? folga semana que vem. Tá. No final de semana, só volto terça-feira. Graças a Deus. Tati, módulo 1. Mentoria Tati. Tu nem viu o apartamento lá que tu disseste que tu ia ver pra mim, né? Ah, eu peguei o número da mulher, olha, esqueci de te mandar, vou te mandar agora. Mentira. É mesmo. Oi. Manda pra mim. A gente tá saindo agora pra ver uma casa, inclusive. A gente tá correndo atrás aí disso. A gente tá só olhando, né? A gente tá só olhando. Sim. Mas aquela localização onde tu mora ali, né? Perto da Batista Campos. É, bem pertinho, 2 quadras. Fica muito bom. Quanto é que tu paga de aluguel lá? Depende do lugar. Eu vi lá que tinha um de 1.500, 2.000. Poxa, cara, é isso aí. Manda pra mim. Tá. Tá bom? Sim, então fechou, né? Dia 18. Mentoria. Módulo 1. E a gente vai conseguir encerrar o teu módulo 1 finalmente. Dia 18.
Ê, teoria. Pronto, Beleza? beleza. Então pronto. Tudo É certo. isso. Anotado. Tudo anotado? Tudo anotado. Fechou, né? Fechou. Tá fluindo, tem muita coisa assim, porque tem muita duvidazinha, mas o dia a dia lá o negócio tá pegando fogo. Vai ser assim Tem algumas mesmo. coisas que a gente precisa só assimilar, mas tu vendo, tu consegue resolver. O negócio é que tu tem que juntar tudo e o pensamento. Tá. Lembra de montar um bom material de estudo para ti. Então, quanto mais tu tiver dúvida, mais trazer, mais Uhum, a gente vai conseguir criar um bom material de sim. estudo, entendeu? Sim, é porque fica muito lá na pad, aí é muito diferente. Não, mas tu tá no Tipo assim, caminho tudo. diferente, mas tu tá no caminho certo, Sim, tá? Não muda tá. muito muita coisa da pad não, sabe? Da Uhum, ventilação. Tá? Mas com o tempo tu vai notar isso. Agora, o Neo que muda bastante. Neo muda bastante. sim, Beleza? beleza. Fechou, amiga. Então até dia 18. Até dia Tá 18. bom? Um abraço. Bom dia. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Interromper gravação.